Construir agora o gráfico de f de menos x. Para fixar ideias, consideremos f de x igual a x3. Então aqui a gente tem o gráfico da f de x. Consideremos então g de x como a função obtida considerando f em menos x. Então aqui a gente vê, se x é menos 1, então g de menos 1, por definição, é a f de menos 1. Ou seja, é a f calculada em 1, que nesse caso, o valor, a imagem, é 1. Então a gente vê esse ponto, que no gráfico da f tem abscissa menos 1 e ordenada menos 1, no gráfico da g, ele vai ter a abscissa menos 1, permanece, só que a ordenada é 1. Então, esse ponto ele viria para cá. Agora, quando x é 0, então g de 0 é o f de menos 0, que na verdade é f de 0, cujo valor aqui, nesse gráfico da f, a gente vê que dá 0. Então, o ponto no gráfico da f com abscissa 0 e ordenada 0, representado aqui, no gráfico da g, que é f de menos x, ele continua tendo abscissa 0 e ordenada 0, ou seja, esse ponto permanece nessa posição. Se x é 1, então g de 1 é o f de menos 1, que nesse caso é menos 1. Então, o ponto de abscissa 1 e ordenada 1 no gráfico da f, no gráfico da g, ele corresponde ao ponto com abscissa 1 mais ordenada menos 1. Então, esse ponto, abscissa 1, ordenada menos 1, ele vem para cá. Então, a gente nota o seguinte, o que parece é que esse ponto, no gráfico da f, ele é mudado nesse ponto aqui, no gráfico da f de menos x. Esse ponto no gráfico da f, ele é mudado para esse ponto no gráfico de f de menos x. Então, a gente, continuando esse raciocínio, a gente vê que os pontos do gráfico da f são levados em pontos que são simétricos em relação ao eixo x. Então, por exemplo, toda essa faixa aqui, no gráfico da f, considerando os pontos simétricos em relação ao eixo x, eles dariam esses pontos mostrados aqui. Ou seja, toda essa parte no gráfico da f, no gráfico de f de menos x, eles viriam para cá. Esse ponto simétrico dele em relação ao eixo x é esse. Esse aqui seria um análogo aqui. Ou seja, para a mesma abscissa, a ordenada muda. Então, se aqui a ordenada fosse um valor y, aqui seria para o mesmo x menos y.
Analogamente, essa parte aqui no gráfico da f, o simétrico em relação ao eixo x de todos esses pontos, daria algo representado aqui. Então aqui a gente tem o gráfico da f de menos x. Conclusão.